Estou aqui com o Dr. Igor, geriatra, Prazerzão, Léo. e a gente vai bater um papo super interessante sobre sarcopenia e principalmente entender algo que eu sei que chega muito para você no consultório, que é o seguinte: doutor, estou com fraqueza nas pernas, estou fraco. Será que é falta de hormônio? Será que eu tenho que fazer algum tipo de reposição hormonal? Vamos começar o vídeo, esse que vai ser mais ou menos um bate-papo aqui, como se fosse um podcast, com essa pergunta, tá certo? Perfeito, Léo. E assim, isso é positivo por um lado, porque eu vejo que muitos idosos têm chegado com a intenção de começar uma prática de atividade física, mas tem alguma dificuldade e geralmente é na questão da locomoção, mobilidade. E vem muito essa conversa, poxa, seja porque viu um vídeo na internet ou porque alguém utilizou, poxa, será que é deficiência de hormônio? Sarcopenia é causada por isso? Como é que eu posso melhorar? E a gente explica que não é sempre assim, né? Perfeito. Será que não é uma tentativa de ter ali uma pílula mágica para a solução dos seus problemas? Porque eu É, vejo que as pessoas olham sempre para as questões hormonais dessa sim. forma. Acaba que eu vejo também por aí. Você aplicar uma injeção e delegar toda a responsabilidade, que às vezes é mais do paciente, de ter uma rotina de atividade física, de seja se deslocar para uma academia, fazer um exercício, suar a camisa, né? A gente fala muito assim, poxa, o que vem fácil vai fácil, e você suar a camisa, conquistar aquela massa muscular de uma forma natural, criar aquela memória muscular é muito mais difícil, mas é muito mais duradouro. E a ciência fala a favor disso, tá? Se você consegue uma rotina e você começa a construir uma massa muscular, você começa também a criar um arcabouço ósseo para sustentar aquilo mais Maravilha. duradouro. Então a gente começa a melhorar não só a sarcopenia, como a osteoporose. Que massa. Neste papo aqui, você que está escutando, vai ver a gente falando sobre vários aspectos da saúde durante o processo de envelhecimento, mas sempre de uma maneira leve, de uma Sim. maneira tranquila, de uma maneira muito de fácil entendimento. Então, até para nortear um pouquinho essa conversa, Igor, eu gosto bastante, a gente debate muito aqui, Sim, Igor é nosso parceiro da Mais 60, está sempre discutindo, né, sobre pacientes, tudo, porque aqui a ideia é sempre a gente agregar um com o outro. sim, Então, eu queria saber de você, Igor, você, levando em consideração as diversas problemáticas de saúde que podem surgir na vida de um idoso. O sim. que é que você percebe que, olha, toda vez que eu vejo isso aqui no idoso, geralmente ele acaba desenvolvendo outras questões futuras? Falando um pouco disso da sarcopenia da mobilidade, então eu falo que a consulta com o geriatra começa na recepção, né, da clínica. A forma que eu vejo o paciente levantar da cadeira, se locomover até o consultório, já está dizendo muita coisa para mim. Então, uma marcha instável, uma dificuldade de locomoção, principalmente para sair da cadeira, aquele paciente precisa da ajuda do filho, ou do acompanhante, ou da bengala, já é um sinal de alerta. E automaticamente aquilo vira a prioridade da consulta. Às vezes ele nem vem por conta daquilo, é por outra questão. E ele não tem, às vezes, a sensibilidade, nem ele, nem a família, nem quem Sim, tiver com de ele, perceber de que isso é um perceber que aquilo problema. é um grande problema. E se a gente imaginar que, geralmente, 8 em cada 10 quedas no idoso acontecem no ambiente doméstico, principalmente no banheiro, que você tem tapete, mesa de centro, você tem uma sandália inadequada, e a queda no idoso é responsável por quase 90% do afastamento das atividades, a gente entende a dimensão daquilo. Caramba, que massa escutar você falando isso, porque é algo que eu sempre repito neste canal. Tanto que é muito comum que em diversos dos nossos vídeos que a gente falou, olha, esse é um exercício que todo mundo deveria fazer. A Sim, gente acaba sempre incluindo o exercício de sentar e levantar. Porque o perfeito. exercício de sentar e levantar, ele é um dos exercícios mais funcionais que um ser humano pode fazer em toda a sua vida. Porque a gente, É, para sair da cama, a gente tem que levantar. é. Para sentar no vaso sanitário, a gente tem que ter a força, tá? É como se fosse um agachamento ali na fase excêntrica, mas não precisa entender o que é fase excêntrica, é aquele momento que o seu corpo tem que descer devagar para você não se jogar de vez Sim, e acabar se sim, machucando. Então você tem que ter a capacidade de sentar com calma e ter força, principalmente até explosiva às vezes, para você dar aquele impulso e levantar. é. Então, esse ato de sentar e levantar se repete diversas vezes. Se repete na hora que você vai para o sofá, se repete na hora que você vai para a mesa. Então, um dos momentos da vida de uma pessoa idosa que começa a se tornar um caos é quando ela apresenta dificuldades para sentar e levantar. E sem perceber, quando vai ver, ela já está jantando no quarto. Will. Perfeito. Isso que o Léo está falando é muito interessante. Em nossa sociedade, a gente quer sempre facilitar a mobilidade. É uma poltrona mais confortável, mais fácil de sentar e levantar. É não precisar levantar para mudar o volume da televisão, tem que ter controle sempre à mão, um aplicativo. Então a gente vai se privando do movimento
E eu sempre falo, tem que trazer para a realidade do paciente, da pessoa. Falou, ó, um exemplo, uma paciente, Dona Maria, a senhora cozinha, cozinho. Se parar de mexer ali o caldo, faz o que acontece o quê? Queima a panela. O caldo não vai ficar bom, vai ficar queimado. Se deixar a água parada na planta, no caqueiro, ali dá o quê? Dá mosquito. Então, movimento é vida. E se a gente fizer um contraponto com a sociedade oriental, que você vai pegar no Eu tava Japão, pensando nisso mesmo, você tava falando, eu tava pensando nisso a mesmo, gente tem incidência de queda, disfunção de membros inferiores, de sarcopenia muito menor, porque ele come no chão sentado, ele tem que sentar, agachar para ir para a cama. Então tudo envolve um exercício muito grande de membro inferior. E está sempre se movimentando, se botando na dificuldade, saindo da zona de conforto, está lá tranquilo, Que relaxado. massa, que massa. Tem uma cidade no Japão chamada Okinawa, que é considerada uma das áreas blue do mundo, que Sim, seria onde tem um público centenário, que eu tenho uma vontade absurda, e com fé em Deus isso vai acontecer, de a gente gravar um documentário onde a gente vai lá em Okinawa, no Japão, para entender o estilo de vida, o comportamento perfeito. do pessoal. Mas como o Igor acabou de citar, em alguns dos comentários que eu já assisti, em Okinawa, já fiz algumas leituras sobre, algo que se aponta, muito característico, é essa questão. Eles não usam cadeira, Isso, eles sentam no chão. Pensei, todas as toda vezes vez, que eles vão se alimentar, eles têm o trabalho de ficar de cócoras, tá? Para quem não sabe, é aquele agachamento a fundo Sim. completo, onde você fica ali naquela posição de cócoras, igual um bebê não, né? Uma criancinha pequena que não começa a ficar em pé, você às Aham. vezes ela vê ela brincando, se abaixando, ela fica ali com o bumbum praticamente tocando no chão. E tem gente, deve ter gente em casa ouvindo aí, falando, pensando, meu Deus, o joelho chega a dói só de ouvir isso, mas não deveria. É isso. E esse exemplo, ele meio que responde àquela pergunta lá do começo, né? Pô, será que o japonês oriental ele tem mais hormônio do que a gente, do que a população brasileira? Não, você vê que o que muda é a mesma fisiologia, o mesmo organismo. É o estilo de É o estilo vida. de vida. E isso responde, poxa, sarcopenia não é deficiência de hormônio. Muitas vezes é uma perda de quantidade e qualidade muscular que impacta a funcionalidade, que impacta a autonomia. Muitas das vezes, claro que tem exceções, mas muitas das vezes por uma perda de funcionalidade Perfeito. ao longo do tempo. Sarcopenia não é causa, é consequência. Perfeito. Sarcopenia ela vem em decorrência de questões associadas ao seu estilo de vida. Um exemplo disso, eu te garanto, todo mundo aqui que está assistindo, né, o nosso público, majoritariamente, mais de 80% do nosso canal tem acima de 65 Sim. anos, então todo mundo deve ter neto, a maioria das pessoas devem ter neto, e imagine seu neto, sua netinha, se ficar um mês deitado em uma cama, o que é que vai acontecer? Essa pergunta, eu acho que logo na sua cabeça você imagina, pô, ela vai ficar fraquinha, ele vai ficar Uhum. fraquinho, vai ter dificuldade até para sentar, para levantar, e é comum que isso aconteça. Mas aí eu te pergunto, será que é por conta da idade? Não, é uma criança, é um adolescente, Uhum. é um jovem adulto, ou seja, é por conta do hábito. Quem fica com gesso mesmo, Isso, percebe perfeito. logo a diferença. Para quem já quebrou um pé, uma perna, bota o gesso na perna, quando tira, você tem medo até de botar a perna no chão. Uhum. Se colocar, você fala, pô, será que minha perna vai quebrar? Você sente a perna fininha. Só que gradativamente essa pessoa vai andando, vai andando, vai andando. Quando vai ver, a perna já voltou ao normal. Então, obviamente, não é somente andar, mas é um estilo de vida diferente. Se você é uma pessoa que está após os 60 anos, abraçado ao seu sofá, onde a Uhum. maior parte do tempo que você passa está ali na frente, infelizmente você não está plantando algo muito bom. Você está plantando um risco cognitivo, demência, Alzheimer, Parkinson, problemas metabólicos, infarto, tantas questões. Então, Igor, só para não ficar muito sobre o que o Léo deve falar, porque eu já falei bastante nesse canal Uhum. e eu quero hoje te escutar, eu queria que você trouxesse algum caso que você refletiu assim e a pessoa chegou com uma perda muscular muito visível e ela, ao invés de focar no que a gente aqui está percebendo, né, que o caminho é treinar força, de fato se exercitar, ela acabou focando mais em outras questões. Não que, por exemplo, a alimentação não seja Uhum. importante, nesse caso é muito importante, mas às vezes ela também depositou a whey protein como uma pílula mágica, como uma Sim, fórmula mágica, assim como a gente falou inicialmente do hormônio. do hormônio. Você já percebeu isso em É. alguns casos? Inclusive tem assim, duas coisas, né? Na verdade, o próprio paciente, quando ele se vê na condição de idoso, na terceira idade, e a gente propõe o exercício físico, ele mesmo já vem com o próprio estigma, né? O etarismo.
Então, tanto a sociedade quanto o idoso. Não é Poxa, pra doutor, mim. será que eu posso fazer isso? Ir pra academia, mas eu tenho 74 anos. Meu neto vai, eu vou também, como assim? E tem isso e tem da sociedade como um todo. A família, às vezes, pô, foi num médico que prescreveu e eu Tá faço a maluco esse prescrição, médico. né? Esse médico Como é tá que minha mãe maluco. vai para uma academia, gente? Peraí, não, tem que ficar quietinha ali na cadeira dela, tem que ficar parado, Já mas trabalhou tanto durante a vida. pois é, vai agora vai querer pegar peso, vai pagar para pegar peso, como assim? E aí tem um exemplo de uma paciente que logo depois que eu terminei minha formação, eu acompanhei Dona Terezinha. Ela ficou internada quase 7 meses no hospital grande aqui de Salvador. E eu comecei a acompanhar ela, mais ou menos, ela tinha 5 meses internada. E 2 meses depois a gente conseguiu deshospitalizar. Mas nesse tempo todo que ela ficou internada, ninguém tirou da cama, ninguém tirou, nem a fisioterapia se propunha a deixar ela sentada. Aí um dia eu cheguei lá e falei, gente, ela tá ficando quanto tempo sentada na cadeira, na poltrona? Não, não fica não. Aí eu chamei a fisioterapeuta, vamos lá, vamos tirar. Não, não pode não, tem 95 anos. 95 anos. Eu falei, e aí? E aí vai ser isso agora? Vai ficar fadada a uma cama? E aí eu tirei da cama, a gente conseguiu implementar, foi para casa. Em casa ela sentava, a gente conseguiu botar ela sentada, tirou da cama. Hoje em dia ela já está caminhando sozinha. Com o auxílio do andador, Que claro. lindo, que Mas ela bonito. ficou 6 meses em uma cama. Para a gente conseguir recuperar isso foi um processo. Entendeu? Então, assim, movimenta a vida. Eu levo isso para o consultório, para a prática, vocês também. Exercício e remédio, uma dose todo dia, não pode parar. Entendeu? Essa sua fala, ela me deixa, ao mesmo tempo, feliz por saber que você é um profissional excelente, mas um pouco preocupado com os profissionais que a gente tem lá fora. Não que eu Uhum. esteja aqui tentando trazer nenhum tipo de demérito a ninguém, mas você vê como todo esse estigma de que o idoso tem que ficar ali quietinho, sem É. fazer nada, principalmente esse idoso longevo que já tem ali seus 90 anos, meu Deus. As pessoas acham que o fato de ele estar vivo aqui já tá bom demais para E ele. aí a gente quer o quê? Não Não, quer deixar ele fazer não quer deixar nada. ele fazer Deixa que eu nada. pego o controle, deixa que eu pego a comida, deixa que eu pego isso, deixa que eu levo pro banheiro, deixa que eu... Gente, tem que dar autonomia. Começa a transformar esse amor em uma super proteção. Isso. E vai privando a pessoa de fazer as coisas e por não fazer, ela vai perdendo massa muscular, vai Não perdendo tem o porquê ela funcionalidade. manter. Se ela é aquela conversa que a gente tem, né? Se ela não precisa usar todos aqueles neurônios Uhum. que ela tem aqui, o corpo vai fazer o quê? Vamos jogar fora. Isso. Por que eu vou ficar mantendo, custeando, mandando oxigênio, energia, nutriente para essas células? A mesma coisa acontece com o músculo, a mesma coisa acontece com cálcio nos Sim. ossos. Então, isso é muito interessante. Mas eu quero te fazer algumas perguntas, Igor. Vamos lá. O que é que você acredita, sinceramente, tá? Se você fosse dar um conselho para Dona Maria, que está te escutando do outro lado, que ela tá no seguinte cenário. Doutor, eu até já escutei que eu preciso me exercitar, mas poxa, eu tenho preguiça, eu não gosto. E será que de fato é tão importante assim para mim? Todo mundo fala que eu tenho que me alimentar bem, que eu tenho que ir para o psicólogo, e é tanta informação de tantas coisas que ela precisa, e o Uhum. treinar, se exercitar é mais uma. Uhum. Então ela acaba às vezes não entendendo dentro de todas essas necessidades qual é a hierarquia do que é mais Sim, sim. importante, do que é menos importante. E eu queria que você ajudasse ela a entender um pouco essa hierarquia dentro de toda a sua experiência prática na geriatria, né, como um excelente médico, e ao mesmo tempo com as leituras que você faz, tá? Assim, eu tento em cada consulta mostrar, e isso é difícil, né? Porque tem questões culturais envolvidas, e o ambiente que a pessoa vive, que foi criada, a família. É difícil você tentar implementar um hábito, às vezes, num ciclo familiar que todo mundo não gosta de exercício, tem um estilo de vida Se o filho não sedentário. treina, ele não vai exigir que o pai treine. E aí, pô, se você tem uma família que já tem uma cultura de exercício, de saudável, de healthiness, você vai ter, poxa, vamos lá, vou com meu filho, vou com meu neto. Então, primeiro é tentar botar a família toda centralizada nesse cuidado. Poxa, vamos lá, vamos mudar a vida do idoso, é mudar a vida da casa, o contexto da casa. E assim, não sou eu que estou falando, vocês também já têm vídeos mostrando, né, que pacientes que usavam medicamentos para diabetes deixaram de usar com prática Verdade. de atividade Para física. quem não sabe, semana passada, ou foi retrasada, eu não lembro, acho que foi semana passada. Não, semana passada, a doutora Valéria, que eu acho que você Sim, conheceu, ela é médica também, aos 60 anos, nos procurou justamente por conta da hiperglicemia, ela já tinha ali pré-diabetes, já fazia uso de medicamento, tinha pré-diabetes há mais de 20 anos, Igor. putz. Em 90 dias a gente reverteu o pré-diabetes dela, só com exercício. Ela não fez dieta, pelo contrário, ela ainda
parou de tomar o medicamento na terceira semana. Ainda teve isso. Ainda teve Poderia isso. ter sido um fator de não sucesso, né? De, não melhorou porque ela também suspendeu, mas ela mesmo suspendendo, melhorou o pré-diabetes. E é uma coisa que, assim, as diretrizes falam como primeira medida. Poxa, você está com pré-diabetes, vamos mudar o estilo de vida, vamos ver se o peso dá para melhorar um pouquinho, dá para ficar mais ativo, melhorar a alimentação. E a gente não quer, a gente quer aquela questão da pílula mágica. Aí eu prefiro tomar um comprimido, como a metformina, que às vezes muita gente usa esse remédio, acha que é um remédio inócuo, mas que aumenta risco de deficiência de vitamina B12, ácido fólico, ferro, aumenta risco de quedas, dor abdominal, náusea, baixa ingesta proteica. A pessoa começa a se alimentar, perde o apetite, come menos proteína, e isso leva a uma sarcopenia, muitas vezes foi ver por causa de uma medicação, para tratar um problema que você poderia resolver só com atividade física. E acabou, na busca de tentar resolver um problema, acabou criando Outro problema. problemas. Não é nenhum, só outros. E é o que a gente chama na geriatria de cascata iatrogênica. Uma coisa vai puxando a outra, às vezes o idoso chega no nosso consultório com tanto problema que E a Bíblia chama de um abismo, leva a outro abismo. Perfeito. É exatamente isso. Mas, Igor, desculpa te interromper, mas essa parte eu acho que ficou super claro para o pessoal que você trouxe. Mas eu queria que você trouxesse uma hierarquia de prioridades para essa pessoa, porque, volto a dizer, são muitas informações. Sim. Ela tem informação do cardiologista, do neuro, mas você, como geriatra, é aquele profissional que você está olhando para tudo isso. É o maestro, como eu falo. Perfeito, é o maestro. Então, você que está olhando para todas essas variáveis ali dentro da medicina, o que é que você tem para trazer para esse idoso como hierarquia, para ele entender, olha, eu sei que a alimentação é importante, eu sei que o exercício é importante, eu sei que dormir bem é importante, eu sei que me relacionar com outras pessoas é importante, eu sei que sair de casa é importante, eu sei que tudo isso é importante, mas só para a pessoa entender que, olha, um pequeno resultado nessa área aqui já ressoa um resultado muito grande. Então, eu queria que você trouxesse uma hierarquia. Claro que se você puder melhorar tudo, ótimo, mas só para a pessoa entender a dimensão do exercício, porque se Valéria não tivesse entendido, que a médica que ele citou, que reverteu o pré-diabetes, que o exercício tinha todo esse impacto, ela talvez tivesse focado em outra variável. Perfeito, Léo. Assim, se fosse para elencar uma prioridade, eu botaria o exercício como número 1. Por quê? Você se compromete a fazer um exercício físico, a começar uma rotina de exercício. Isso por si só leva você a querer se alimentar melhor, para você ter um melhor desempenho. Então, com o exercício, você já melhorou sua alimentação. Você vai querer se alimentar melhor, você vai querer, melhorar também, né, durante as semanas. Por você se exercitar, muitas vezes você dorme melhor à noite. Então, você falou do sono, alimentação. Então, você começou com exercício, o exercício puxou a alimentação. Exercício e alimentação vão te dar um sono melhor, mais reparador. Então, você vai melhorar seu sono. Por você começar a se exercitar, você vai para um ambiente que tem outros idosos envolvidos com isso, vai fortalecer seu laço familiar, ou seja, seu emocional melhora, seu cognitivo melhora, você vai se expor a situações interessantes e contato social é muito importante. Então, perfeito, se pudesse melhorar tudo, seria ótimo, mas perceba que com exercício você consegue mexer em todas essas variáveis. Se você está sentindo fraqueza nas pernas, seu filho te chama para ir para a praia, você vai para onde? Não vai. Vai. É o que eu digo para as pessoas. Você tem que entender o que é mais importante, mas eu entendo que, como não sendo profissional, é mais difícil. E a gente que estuda aqui processo de envelhecimento, a gente para refletir sobre tudo que pode gerar algum obstáculo lá na frente, para tentar tirar da frente dessa pessoa e facilitar a jornada de vida dela. Não só pensando no hoje, em 2026, mas pensando em 2036, que ela vai estar com 10 anos a mais. Exato. E ela tem que estar com autonomia preservada. Caso contrário, ela pode estar tendo que tomar banho com o auxílio de um filho. E a gente sabe que tudo isso mexe naquela sensação de dignidade, isso mexe na sensação de utilidade, na sensação de peso. Então, vira uma cascata de problemas. Então, realmente, o exercício que eu gosto de falar, para as pessoas, ele tem que ter essa abordagem de remédio. E para ter essa abordagem de remédio, é aquela história, não é qualquer exercício. Queria que você comentasse um pouco de um probleminha que você teve, de uma fratura que você teve. Perfeito. E não foi qualquer exercício que te ajudou. Então eu queria que você trouxesse quiser contar a história também para o pessoal entender, vai ajudar. Porque o pessoal às vezes pensa, se eu só me exercitar vai dar certo, mas não necessariamente. E o que ela está falando é que assim, deixa eu ver, estamos em 2026, 6 anos atrás aproximadamente, eu tive um acidente grave de carro, então foi uma fratura em 4 porções do fêmur, e radiúna, né, dos ossos do braço,
coluna cervical, crânio. Então, foi um processo Cervical também? cervical também, Cara. ainda teve essa na conta. Então, foi um processo de reabilitação muito demorado. E naquele momento que eu estava bem debilitado, sem conseguir andar, com andador, aquele processo todo, e eu me deslocava, né, de carro, e eu via as pessoas correndo na rua. E eu sempre fui uma pessoa ativa, gostava muito de academia, pratiquei vários esportes, boxe, muay thai, já fiz várias coisas, tênis, mas nunca corri. E é aquela coisa, né? Tem esse jargão que é muito verdade. Quando você perde alguma coisa, você Valoriza. valoriza mais. É o Poxa, amor platônico, o amor platônico é isso aí. é bem por O aí amor tá naquilo que te falta, né? que A te partir do falta. momento que você tem, você até deixa de amar. Mas bora E aí continuar. poxa, eu botei como meta, não, agora eu vou querer correr. Quem sabe eu não corro a meia maratona, não sei. E aí eu falei, o que é que pode me curar aqui? O médico falou que não tinha como fazer outra cirurgia, porque era um processo do organismo, que ele tinha que se regenerar. Não tinha nenhum medicamento que facilita, a gente até pesquisou na época. Pô, tem um remédio que vai favorecer o fechamento do osso ali, vai colar esse osso, tem uma cola biológica, não existia. E aí ele me falou o seguinte, hein, a gente tem duas opções. Ou a gente vai esperando, né, a gente faz uma nova cirurgia para tirar um pino e ver se o osso, porque o osso, apesar de a gente achar que o osso ele é estático, ele é duro, parado, ele está em movimento o tempo todo. O osso é um tecido vivo. E quanto mais carga você libera naquele osso, seja através de um exercício, de uma corrida, você está estimulando ele a se desenvolver. Então, pausa só aí. Quem morre de medo de impacto tá escutando, oxe, então é verdade que se eu estimular mais, com mais e mais impacto, o meu osso vai calcificar mais. É exatamente isso que ele está Isso. falando, mas continua a história. E aí, qual foi a ideia? Ele falou, ó, beleza, Igor, então vai lá, você vai ter que descarregar peso nessa perna aí para estimular o crescimento do osso. Ouça, a perna que tinha sofrido uma fratura em quatro 4 porções do fêmur, porções. que é o maior osso do corpo, né? Imagine, a perna que sofreu 4 fraturas, o médico pediu para você fazer o quê? Descarregar peso. Descarregar peso. E você que tá aí achando que a hidroginástica, porque tem baixíssimo impacto, vai te ajudar. Perfeito. É só reflexão, mas continua. E aí poxa, e doía, eu andando sentia muita Eu ia te dor. perguntar isso, se Andando doía. Aí e eu falei, você como é que eu vou correr com muita essa dor, como dor? era nessa época a questão da dor? Aí eu conseguia correr até 500 metros, assim, acho que era o máximo que eu tolerava, isso com dipirona. Tomava 1 grama de dipirona e ia correr 500 metros. Só de pirona ou mais alguma coisa para Era dor? só dipirona. Porque, querendo ou não, ainda tem isso, né? Os remédios para dor, os analgésicos potentes, pô, tem muito efeito colateral. Imagina isso no idoso, que vai estar se medicando e eles chegam pra gente, pô, doutor, eu tomei Torcilax, Trandilax, não sei o que, Paco, eu fico com a cabeça vazia, fico vomitando, fico com disenteria. Imagina no idoso, né? Trato Pra mim já estava gastrointestinal. horrível. Aí eu falei, não, é dipirona e exercício. Eu fui, primeira semana 500 metros, 600 metros, e doía, eu parava, continuava, parava, continuava. 1 quilômetro, bora, 2 quilômetros, 3 quilômetros, tá melhorando a dor, o que é isso? O que tá acontecendo? 5 quilômetros, Parece mágica. 21 quilômetros, entendeu? Em 1 ano e meio, eu cheguei a 21 quilômetros, e a gente fez o exame de controle e o osso tinha colado. Olha que coisa linda. Essa história é muito bonita. Eu quero te parabenizar porque você é um guerreiro. Ter vivenciado isso aí não é qualquer pessoa. Só que sabe o que é que eu gostei dessa história, Igor? No momento de maior vulnerabilidade da sua vida, que você não conseguia contar com nenhum remédio, você não conseguia contar com nenhuma cirurgia, você soube entender qual era a sua bala de prata. Perfeito. Qual era a sua bala de prata? Exercício. E eu estou dizendo isso porque tem gente, Igor, e eu não estou querendo desmerecer, porque eu entendo que muita gente cria um marketing todo por trás para enganar as pessoas, porque o pessoal às vezes posta no YouTube o seguinte: tome esse pozinho, uma colher desse pó, que seu osso vai crescer na hora. As dores vão embora. Que a sua dor vai embora. E aqui está ouvindo Igor, doutor Igor, geriatra, passou, infelizmente, né, por esse processo, que Deus sabe todas as coisas. Hoje, com certeza, quem você é refletido sobre essa experiência que você viveu, a empatia que você tem com seus pacientes, e saber, ó, tá doendo, eu sei o que é dor. Então, entender, olha, eu sei o que é dor, mas mesmo doendo, a gente vai ter que tentar. Vai ser 500 metros hoje, daqui a pouco 1 quilômetro, daqui a pouco... E não necessariamente que você vai virar corredor, tá? Cada caso é um caso. Mas a gente está contando aqui essa história para você entender que se você não tiver noção do impacto que o exercício tem na sua vida, e isso aqui
gerou adaptações psicológicas, Uhum. comportamentais. Se Igor conseguia correr 500 metros, aquela dificuldade que ele tinha para sair da cama para o banheiro, na cabeça dele já é menor. Com certeza, Porque a não, sem tolerância dúvida. dele à dor é maior. É. Então ele já fala, não, vou pro banheiro. Então, caso contrário, ele ia ficar na cama, quando ele sentisse um pouquinho de desconforto, ele ia falar, ih, não tenho condições de hoje Isso. para tomar banho lá não, vou, sei lá, no quarto mesmo, passa um lenço umedecido em mim aí, e aí vai criando diversas limitações. Então, essa adaptação psicocomportamental, ela é importante quanto? Foram as articulações que foram adaptadas, foram os tendões, foram os ligamentos, foi a Isso. estrutura óssea, foi a fisiologia, foi a cognição, foi o aspecto de mentalidade e até mesmo a fé, com certeza deve ter Com sido. certeza. E não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia. Isso é o mais difícil, eu diria, você confiar no processo, entendeu? E por isso que é tão importante ter uma equipe que sabe o que está fazendo com você. Alguém para falar, ó, isso faz parte, mas vamos lá que vai dar certo. Para te guiar nesse processo, eu tive boas pessoas, bons fisioterapeutas, educadores físicos que estavam comigo ali, me incentivando, mas eu tenho que fazer a minha parte. E uma coisa que eles falavam muito é, poxa, igual, vão ter dias e dias, não precisa acelerar, o importante é não parar, é continuar. E ter essas pessoas comigo foi muito importante. Quem não para, se você for caminhando aqui ó, de 2 em 2 passos por dia, você vai até, você muda até de cidade. É, Você muda até de cidade. com certeza. A questão é essa, é só entender que vai demorar mais tempo, mas vai chegar. Vai chegar. Tá? A não ser que você desvie o caminho. Igor, acho que por hoje está ótimo. Tá Gostei ótimo. muito de ter escutado a sua história, tá? Espero que o pessoal do outro lado tenha escutado totalmente. Deixa um comentário aí para. Se você chegou até aqui, pronto, só para gente saber quem chegou até aqui, bota aí. Cheguei? Não ficou muito claro. Deixa eu ver. Você falou de um caldo de ossos em algum momento? O calo. Não, caldo de ossos, você falou de caldo? Não. Eu tô maluco, foi a conversa que eu tive hoje de manhã. Ah, não! Do. Mexer a De comida. mexer a comida. Foi o quê? Se não queima, né? Se não mexer, queima. Mas se deixar água Pronto, parada... escreve aí, se não mexer, queima. Pronto. Gostei. Se não mexer, queima. Se você ficou até aqui, você vai escrever. Se não mexer, queima. Espero que você tenha gostado, né, dessa informação aqui, Igor. É um profissional extremamente solicitado aqui em Salvador. Dividiu o tempo dele com a gente para a gente ter esse papo. Ambos, né, pesquisamos, estudamos, gostamos muito da ciência na nossa prática. A gente não estudou lá atrás e agora faz algo aqui do que a gente lembra, não. Constantemente está em contato com a ciência, artigo científico. Né? No momento eu estou até escrevendo uma pesquisa, escrevendo um projeto para submeter ao comitê de ética. Então eu fico muito feliz de me relacionar com uma pessoa assim. Mais uma vez, Igor, Opa. eu agradeço. Eu que agradeço também, Léo. Eu tô pressionando ele para ele criar um canal no YouTube. Vai rolar. Manda ele criar um canal, pessoal. Manda ele criar um canal. Bota aí nos comentários, Igor, cria um canal, tá? Passa aí seu Instagram pro pessoal mandar mensagem para você. Vai. Perfeito, pessoal. Novamente agradecendo aqui a oportunidade também. Léo, equipe da Mais 60, que eu sou fã desde o início que eu comecei a acompanhar o trabalho deles. E reiterando a minha admiração. E o Instagram é simples, é @IgorGeriatra. Só tem eu mesmo. Pronto. E vocês vão ver muito, né? Diariamente eu posto minha rotina de atividade física, de exercício. E aquele jargão é que nem remédio, né? Exercício é remédio, uma dose todo dia. Maravilha. Tá bom? O da Mais 60, como eu nunca falo, não sei porquê, é o Mais 60 oficial. Então se inscreva no Instagram da Mais 60 também para você acompanhar nossas rotinas. E é isso. Tenha o melhor dia da sua vida. Ah, esqueci. Igor, você sabia que a gente tem um curso chamado Combate à Sarcopenia? Caramba, que legal. Pronto, a gente tem um curso chamado Combate à Sarcopenia nível 1. Se você tá com fraqueza, tô dando risada do outro lado, ó, pessoal, que já esqueci de falar isso, vamos lá. Se você tá com fraqueza nas pernas, está percebendo que tá perdendo músculo, tá percebendo que o sentar e levantar, que a gente falou tanto aqui, tá sendo algo que você já faz com mais dificuldade, subir escadas, a velocidade do caminhar reduziu, aí eu recomendo que você adquira esse curso, tá certo? E aí, você acha que faz sentido esse pessoal que está assim começar um curso? Eu acho que vai ser um bom pontapé inicial aí, viu? Porque vocês viram que exercício e movimento é vida, é remédio. Então, uma dose todo dia. Você ia falar isso de novo. Uma dose todo dia, se deixar eu falo o tempo todo. Então é isso, pessoal. Se fez sentido para você, tem o QR Code na tela em algum lugar, clique no QR Code para adquirir ou clique no link que está no primeiro comentário fixado. Fique com Deus, tenha o melhor dia da sua vida. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Abraço.